Vamos lá, sétimo ano. Então, vou começar aqui da onde a gente parou no último vídeo, que a gente falou sobre transformar frações, né, frações em números decimais. E a gente viu que para transformar frações em números decimais, ou seja, para enxergar as frações de uma outra forma, né, como números decimais, é só a gente dividir o numerador pelo denominador que a gente acha o número decimal, ou se for uma fração aparente, tá? A gente transforma no número inteiro. Só lembrando que é a fração própria, fração imprópria e fração aparente. Fração própria é aquela que o numerador é menor que o denominador. Nesse caso, a sua forma como um número não fracionário vai ser um número decimal menor que 1, tá? Entre 0 e 1, mas sempre menor do que 1. Caso seja um número negativo, ele vai estar entre 0 e menos 1, tá? Aí a gente viu que a fração imprópria, sendo essa fração imprópria não aparente, essa fração imprópria vai ser sempre um número maior que 1, à direita do 1, na nossa reta que a gente vai ver hoje. E se for um número negativo, ele vai estar à esquerda do 1, quer dizer, do 1 para cima, né? Para os dois lados, lado positivo e lado negativo, tá? E caso seja uma fração aparente, essa fração vai ser um número inteiro. Isso a gente reviu no último vídeo e a gente viu ano passado no nosso assunto de frações. Tá? A gente vai estar sempre relembrando essa coisa, essa questão de fração para decimal nesse bimestre. Bom, e aí agora falta a gente ver o seguinte, a transformação de um número decimal em fração, tá? Só que aqui eu vou separar em três casos. O primeiro desses é esse aqui, um número decimal exato para transformar em uma fração. O que é um decimal exato? É um número decimal que tem casas decimais que acabam, finitas, tem uma quantidade finita de casas decimais, tá? Diferente da dízima periódica que tem uma repetição eterna. Como é que isso aqui funciona? Bom, a gente já viu, né, e acredito que vocês lembrem, ano passado, que essa representação aqui, claro que ela tem um valor, né, que pode ser estipulado, ele está entre tal número e tal número. Caso haja essa dificuldade em vocês, a gente pode pensar em coisas do nosso dia a dia, como por exemplo o peso de algo ou um valor em dinheiro. Então quando a gente olha, por exemplo, alguma coisa no mercado que tem esse número aqui, significa 50 centavos. A gente sabe que 50 centavos é algo que está entre 0 e 1 real, certo? Imaginando que esse cara seja positivo, aqui ele é negativo, mas imaginando que ele seja positivo, ele vai ser 1,2. Caso você veja isso aqui na etiqueta de preço, é mais do que R$1 e menos que 2, né? É 1,20, certo? E aqui vai ser o mesmo caso lá do primeiro, só que ainda é menor, aqui seria 2 centavos. Então a gente sabe que talvez saiba mais ou menos a cara dessas frações aqui, né? Como elas vão ficar. Mas qual é a regra para eu transformar um número decimal em fração? Lembra, número decimal, ele lembra o nosso sistema de numeração decimal, que vem de 10. A fração decimal, ela vai se o número decimal exato, ele vai se transformar em uma fração decimal. O que é uma fração decimal? É aquela fração que tem o denominador, ou seja, a sua parte de baixo, que é uma potência de base 10. O que é uma potência de base 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, por aí vai. Ou seja, 1 com vários zeros. Como que isso vai funcionar para a gente relembrar? A regra é, você reescreve o número que está aqui sem vírgula. Tá? Esse é o primeiro passo. Então, qual é o número que está aqui? 0,5 ou meio. Se eu tirar a vírgula dele, ele vira aqui o número. Ele vira o número 5, certo? 5. Esse é o numerador. Qual vai ser o denominador? Bom, se é uma potência de base 10, eu sei que começa sempre com 1. Agora basta saber quantos zeros. Quantos zeros eu vou ter? Simples, ó. Tem uma casa aqui depois da vírgula. É 1 zero. Esse é o número, é a fração que representa esse número decimal. Ah, mas aí eu também vi que tem outras frações que representam esse número decimal. Certo, perfeito. Lembra que a gente ano passado viu as frações equivalentes que a gente ainda vai rever esse ano. O que são frações equivalentes? São frações que têm o mesmo valor, mas têm uma aparência diferente, tá? E aí como é que a gente faz para achar essa fração equivalente? Bom, a gente ou multiplica ou divide as duas partes pelo mesmo valor. Então, por exemplo, se aqui eu resolver dividir as duas partes por 5, que é o que dá para fazer, 5 dividido por 5, 1, 10 dividido por 5, 2. Meio
meio. São duas frações que representam o mesmo valor. Tá? Para vocês terem uma ideia, é a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, uma nota de R$10, 5 notas de R$2, 2 notas de 5 ou 10 moedas de R$1. Todos representam o mesmo valor, mas tem uma apresentação diferente. É a mesma coisa aqui. Se você parar para pensar, qual é a relação do numerador para o denominador nessas duas frações? O numerador é metade do denominador. O numerador é metade do denominador. Metade é meio, tá? Só estou me aprofundando aqui para mostrar que esse é um número decimal que a gente usa bastante mesmo, porque ele é meio, a gente normalmente conta coisas de meio e meio. Então, é uma fração que você vai ter várias caras para ela. Não só essa, mas todas. Mas essa aqui é algo que a gente usa muito, tá? Bom, essa aqui, menos 1,2. A mesma coisa, ó. Tira a vírgula, ele vira menos 12. Esse é o numerador. Agora o denominador. Já sei que começa com 1. Ele vai ter quantos zeros? Bom, tem uma cada depois da vírgula. É um zero só. Menos 12 décimos. Tem as frações equivalentes também. Tá? A gente pode brincar de fazer fração equivalente aqui, mas eu vou relembrar disso mais tarde. E esse cara aqui, ó, se eu tirar a vírgula dele, ele vira 2, né? Porque vai ficar 0, 0, 2 é a mesma coisa que 2. Qual é o denominador? Começa com 1. Tem quantas casas? 2. 2 centésimos. Menos 12 décimos, 5 décimos, tá? Então, olha só. Dá uma pausa aí no vídeo assim que eu terminar aqui e tenta transformar esses caras aqui em números decimais, ó. 1,75 menos 0,249 e 4, botar menos 4,008. Botar um maior. Dá uma pausa aí e transforma esses caras aqui em fração. Vamos lá. Ó, eu já fiz aqui tudo. Confere aí se o teu tá certinho. Aqui eu tenho 1,75, né? 1,75 centésimos. Como que isso vai funcionar? Tira a vírgula dele, vira 175. O 1 já é certo ter que colocar. Agora, quantos zeros aqui? Bom, são duas casas decimais, são 2 zeros, tá? Tem as frações equivalentes mais uma vez. Ah, tô na dúvida se vai dar isso aqui. Divide 175 por 100 e vê se não vai dar isso aqui, tá? Menos 249 milésimos. Igual. Só para relembrar, a gente lê o número decimal como se fosse uma fração decimal mesmo, né? 1 inteiro e 75 centésimos. Centésimos. 175 centésimos. Esse 1 inteiro ele vira 100 centésimos, ó. 249 milésimos. É 1000. 249 milésimos. Por que 1000? Tem 3 casas, 3 zeros. Aqui é a mesma coisa, ó. Menos 4,0083. Ou 4 inteiros e 83 décimos de milésimos. Décimo de milésimo é 10.000. Aqui eu tenho 40.083 sobre 10.000. Quantos zeros? 4 zeros, 4 casas decimais. Tá? Tá na dúvida, mais uma vez, divide o numerador por denominador que você vai achar o mesmo número daqui. No caso contrário, você pode, se você quiser transformar, se a fração já for decimal e você quiser transformar em número decimal, basta que você leia a fração para ter uma ideia. Ó. 175 centésimos. Centésimos já sabe que são duas casas. Centésimo. Esse 100 centésimos ele vira 1 inteiro, né? E o 75 continua 75. Aqui é a mesma coisa, 249 milésimos também. A mesma coisa.